Gratidão pelas palavras, agradeço demais. Hoje é um dia especial, 1º de outubro, e toda quarta-feira nós estamos aqui no nosso quadro Dica X na TV. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Lições de um Estoico. Eu trouxe esse livro especial porque eu sempre falo de dicas de livro de oratória, desenvolvimento pessoal, profissional. E esse aqui também é muito especial porque se você ainda não ouviu falar sobre estoicismo, você vai aprender agora. E essas lições do estoicismo é para que você possa mudar de vida, para que você possa se sentir uma nova pessoa. Como assim, Jax? São dicas milenares, são dicas realmente que vêm de uma filosofia que vão fazer você se sentir um profissional muito melhor, uma pessoa muito mais humana. E vamos que vamos. Essas dicas e ensinamentos traz aqui como frase inicial a frase de Epicteto, pode colocar no próximo slide. E essa frase inicial diz o seguinte: algumas coisas estão sob o meu controle, as outras não. Ou seja, isso quer dizer o quê? Nem tudo está sob o seu controle. Tem coisa que você realmente pode tomar alguma atitude, mas tem coisas externas que, infelizmente, não tem como você tomar de conta. Eu vou falar exatamente sobre isso. Que coisas são essas? A gente vai entender por que é importante entender mais sobre o estoicismo, porque quando eu falo disso, eu falo de uma filosofia atemporal. Ou seja, ele foi fundado lá por no milênio passado, no século III, por Zenão de Sítio. E essas lições, elas permanecem, gente, até hoje. Ou seja, ele fala de que estoicismo, Jax? Fala que a gente precisa buscar viver em harmonia, aceitar serenamente o que nós não podemos controlar, que não é fácil, mas podemos aceitar, mas defende principalmente virtude, serenidade, autocontrole, principalmente como caminhos para a verdadeira felicidade. Você é uma pessoa que tem autocontrole? Ou você é aquela pessoa impulsiva? A palavra estoicismo, ela deriva da palavra stois, que quer dizer estoar, que quer dizer que um local onde nós podemos aprender mais sobre viver melhor ao lado das pessoas e conosco. Ou seja, como é que você consegue viver melhor através do seu autoconhecimento? É disso que a gente fala aqui nessa filosofia. E ele fala também dos 4 pilares. E quais são esses pilares do estoicismo? Você precisa ter mais sabedoria, ou seja, discernir o que é verdadeiramente bom, o que é ruim e o que é indiferente na sua vida. O outro pilar é a coragem. Você precisa enfrentar os desafios e as adversidades, principalmente sem ser dominado pelo medo. Eu falo muito sobre isso nos nossos cursos de oratória. Tem muita gente que tem muito medo de falar em público e aí não tem a coragem de enfrentar qualquer público. Mas por quê? Não sabe das técnicas, das ferramentas. E aí o outro pilar que ele fala é da justiça, que a gente tem que agir sempre com ética, integridade, com respeito, principalmente genuíno ao próximo. Quando nós somos verdadeiros, não somos falsos, fofoqueiros, invejosos, nós estamos falando da justiça. E por último, que é o 4º pilar do estoicismo, é a disciplina, onde você tem que aprender a controlar, ou seja, gerenciar principalmente os seus desejos e emoções para agir de forma racional e não apenas só emocional, principalmente de maneira mais equilibrada. Então, são esses 4 pilares: sabedoria, coragem, justiça e disciplina, que o livro trata aqui. Vamos para mais uma dica. Ele fala também que nós precisamos ter uma dicotomia do controle. O que é isso, Jax? Explica melhor, vou explicar agora. Nós podemos controlar na nossa vida as nossas ações e decisões, nós podemos controlar os pensamentos e reações e as nossas atitudes diante dos eventos, mas nós não podemos controlar eventos externos e circunstâncias. Já pensou se acontece aqui uma lâmpada explode agora, tchum, de repente? Eu não posso controlar isso, aconteceu. E a gente nós não podemos, na verdade, controlar os comportamentos das outras pessoas. Tem gente que você fala, poxa, por que essa pessoa fez isso? Por que ela tomou essa atitude? Você confiou nela, contou algo para ela e ela fez algo totalmente diferente. Mas eu não posso controlar esse comportamento da outra pessoa. E a outra questão da dicotomia do controle, nós não podemos controlar os resultados finais de nossos esforços, porque tudo pode acontecer. Então, a gente controla as ações, porque tudo depende dos seus pensamentos, atitudes, palavras e ações, mas você não controla o que vem de fora. E é isso que o livro fala também. Já que a gente não controla o que vem de fora, vamos para a próxima dica. Eu vou dizer para você, esse livro te traz lições práticas. E o autor desse livro, que é o Mark Matozek, ele fala o seguinte: você tem que praticar uma consciência presente. Isso quer dizer o quê? Você tem que manter esse momento atual, controlar o que está acontecendo exatamente agora. Não viver ansioso, esperando o que vai acontecer. Viva o momento de hoje. Esse momento agora é o momento para você agradecer, para você fazer o que tem que ser feito. Ele fala também sobre as suas emoções. Quando ele fala assim, você tem que se questionar, isso que eu sinto é uma reação automática ou é alguma coisa muito real? Eu posso mudar isso porque nem tudo que sentimos
É verdade. E muitas vezes é só o que você produz na sua mente. E a outra questão que ele fala também é que a gente precisa transformar as adversidades em crescimento, ou seja, usando cada desafio como uma oportunidade valiosa para o seu crescimento. Todos nós passamos por desafios, mas eu te digo com toda certeza, se você é aquela pessoa que passa por adversidades, com controle emocional, não sendo uma pessoa impulsiva, você vai ter uma vida muito mais equilibrada. Não é fácil? Não é, mas é possível. E por último, ele fala da última lição, que é você praticar gratidão diária. A gratidão, ela abre portas e você precisa agradecer todos os dias, mesmo nas situações que não são tão confortáveis. Quanto mais você agradece, mais bênçãos acontecem. Quanto mais você reclama, mais seu corpo adoece. Ontem eu li um artigo científico falando que pessoas que reclamam demais, mal agradecidas, afetam todo o seu organismo, saúde e muito mais. Então a gente tem que pensar bastante nisso. E ele fala também de exercícios que nós podemos fazer no dia a dia. Reflexão matinal, como que você se prepara mentalmente quando você acorda. Ou você é aquele tipo de pessoa que ao acordar já vai para o celular para ver o que tem nas redes sociais. O segundo momento ele fala sobre o controle da fala. Você tem que pensar cuidadosamente antes de falar e reagir diante de situações tensas. Quantas vezes nós todos já erramos em ter aquela impulsividade, em falar e depois, puxa, não era isso que eu tinha que fazer, não era isso que eu tinha que falar. Em terceiro momento, ele fala de visualizações positivas e negativas. Como assim? A gente tem que imaginar algo que vai acontecer de bom, mas imaginar também algo que não foi tão interessante e como pode ser feito da próxima vez. E por último, ele fala da revisão noturna. Antes de dormir, você tem que avaliar suas ações do dia a dia, fazer uma reflexão. Quais foram os seus erros, seus acertos? Eu faço isso. Eu anoto no caderninho aquilo que foi legal, aquilo que não foi, o que eu preciso fazer para melhorar, porque nós temos também que adotar aquela filosofia. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Isso é muito importante. Vamos para a mais próxima dica. Os benefícios de viver isso, ou seja, você vai ter uma paz mental, significa que você vai diminuir muito mais aquele seu estresse diário, aquela ansiedade do corpo. Então, quando você tem uma paz mental, você fica muito mais fácil de viver uma vida muito mais equilibrada. Ele fala também da resiliência, que é a sua capacidade de recuperar rapidamente diante das dificuldades. Isso é muito importante para a gente, porque nós podemos ver todos os obstáculos como crescimento de vida. E ele fala também que nós podemos ter relações melhores. Você melhora as suas relações pessoais, profissionais, porque você é uma pessoa de mais empatia, você não pensa só em si, você pensa também no outro, você tem mais paciência, você tem uma comunicação mais poderosa, mais eficaz e principalmente mais impactante, porque você pensa nas palavras e pensa nas atitudes que essas palavras vão ter quando você estiver diante de um amigo, de um colega, de um parceiro, namorado, esposa, enfim. E por último, os benefícios do estoicismo é viver uma vida com propósito, ou seja, viver com valores focados na autenticidade, com propósito genuíno de amor, de coisas boas, positivas. Tudo isso é muito importante, ao invés de ficar só preocupado com as coisas que acontecem no externo. Isso é muito bom, esse livro é sensacional. Estou fazendo um resumão só para você entender o quanto é importante nós entendermos mais sobre estoicismo. Próxima dica que eu trago aqui para você: ser estoico é encontrar paz no caos. Olha só, porque o verdadeiro poder não está em controlar tempestades da vida, mas em manter a serenidade interior independente das circunstâncias. É uma dica que eu trago hoje no dia do meu aniversário exatamente para você. Você é uma pessoa que busca encontrar paz ou que está buscando desequilíbrio com as relações? E aí a jornada para o estoicismo começa agora, começa hoje. Identifique seu controle, ou seja, faça uma lista do que você pode controlar, daquilo que você pode melhorar na sua vida. Você é uma pessoa impaciente? Você é uma pessoa que não se comunica bem? Você precisa melhorar isso, isso é muito importante. Uma lição do dia: escolha qual é a lição que você vai aprender hoje, para você observar qual tipo de mudança você precisa. Opa, eu preciso mudar meus comportamentos. Todos os dias eu faço isso, e todos os dias eu aprendo algo novo, com algumas circunstâncias, de buscar mudanças diárias, e isso é muito bom. Isso significa amadurecimento, para não repetir nada do que foi feito no passado, que não era legal. E por último, torne-se o protagonista da sua vida, não deixe que os outros te protagonizem. Inspire os grandes mestres estoicos e assume o controle da narrativa. Isso é muito importante. A verdadeira liberdade está em dominar principalmente a si mesmo. São dicas bem legais, que a última frase eu trago aqui, que é: você se torna aquilo que dá atenção. Olha só, Vanusa, você se torna aquilo que dá atenção. Você se foca em problemas, negatividades, em fofocas, em inveja, em ver só o crescimento do outro e não buscar
crescer, se aprimorar. Então, foque naquilo que você precisa fazer para ser um profissional e uma pessoa melhor. E aí, vamos para as dicas de livro, que o primeiro é sempre esse, Lições de um Estoico, de Mark Matozek. E a outra dica de livro, que tem a ver também com o estoicismo, é um diário estoico, que são 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Tudo isso você aprende nos nossos cursos, palestras, mentorias. Inclusive, nós vamos ter um curso na próxima semana de oratória na prática. Vai ser bem legal. Agora você aprendeu sobre estoicismo? Gente, agora eu aprendi e muito gostou. Gente, no aniversário do nosso querido Jex hoje, mandar um abraço pro pessoal da Draco, que tá acompanhando a gente, estão assistindo a gente nesse exato momento, tá bom? Um abraço, Draco. Acredito que querem te parabenizar também, né? Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Agora dizer o seguinte, gente, o Jex, vocês que têm ele nos cursos, têm ele no dia a dia, profissionalmente, não tem noção do que ele é como ser humano. Desde a primeira vez que eu trouxe o Jex lá pro estúdio, quando a gente começou... 2021, que era um estúdio de telejornal e que me deram a oportunidade de fazer esse programa de entretenimento e que ele se transformou nesse programa que hoje realmente vai na vida de muitas pessoas. Eu tive o prazer de ter o Jex aqui comigo e ele é uma pessoa que está comigo há esses 4 anos. A gente não está no dia a dia porque a vida dele é corrida, a minha também, mas é uma pessoa, gente, que tem um coração gigante e um grande profissional. Então eu queria muito que as empresas pudessem valorizar pessoas assim. Pessoas que são encantadoras, mas pessoas que são profissionais e que podem elevar as pessoas que estão ao lado. Porque hoje, gente, eu acho que não é só você contratar pessoas, mas você contratar pessoas com boa autoestima, pessoas de bom caráter, mas pessoas que possam somar para os seus colaboradores. Porque se isso não acontecer, você vai levar só um profissional. Mas quando você leva um pacote que vem com profissionalismo, que vem com carisma, que vem com carinho, que vai tratar as pessoas como ele gostaria de ser tratado, eis a diferença. Eu tô falando isso pra você porque você precisa ouvir isso e talvez você já tenha ouvido de outras pessoas, mas eu me considero uma pessoa verdadeira. E tô falando isso porque é o que eu sinto. Feliz aniversário. E você pratica o estoicismo. Deus te abençoe grandemente. Cheiroso. Vocês não estão sentindo, né? Oh, minha gente. O nosso quadro do nosso querido Jex volta na próxima semana. Feliz aniversário. Até quarta. Obrigado mais uma vez. Gratidão. Um beijo.